Muito boa noite. Finalmente chegamos à última aula de gestão de processos. Gostaria de agradecer antes de começar, para a gente agradecer pela atenção de vocês, pela dedicação e principalmente pela participação de todos nas nossas aulas. Tem sido muito interessante, muito importante, tem sido essencial a participação de vocês, que a aula com participação dos alunos ela acaba fluindo muito melhor, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o último tema de gestão de processos, tá? É um tema bem interessante também. Eu considero a matéria de gestão de processos, e não é porque eu sou professor que eu falo que vou ficar puxando sardinha, eu sei que tem matérias que são mais monótonas, mais cansativas, mas a gestão de processos eu considero uma matéria relativamente interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre mudança organizacional, tá? Mas afinal, o que é mudança organizacional, né? Aqui nós temos um conceito que é qualquer alteração planejada ou não, isso é importante, esse ou não, ocorrida na organização, né? Decorrente de fatores internos e ou externos à organização, que traz algum impacto nos resultados e ou nas relações entre as pessoas no trabalho. Então, nós temos duas situações que podem trazer a mudança organizacional. Primeiro, uma mudança programada, planejada, né? Então, a empresa pode ser no seu planejamento estratégico, no seu planejamento tático, ela faz uma projeção de algumas mudanças, seja ela estrutural, seja ela em hierarquia, seja ela no que diz respeito à expansão. Deixa eu só confirmar se está gravando, porque senão eu vou ficar falando à toa. Seja ela no que diz respeito à expansão, né? E aí, essa é o tipo de mudança organizacional planejada. E qual é aquela não planejada? Sei lá, quando acontece algum tipo de situação que pode acabar impactando o mercado, como por exemplo agora a pandemia. Muitas empresas tiveram que se readequar, tiveram que se adaptar, né? E, por exemplo, começaram a investir mais em trabalho, o teletrabalho, o famoso home office, né? Então, tudo isso impacta na mudança organizacional. Para vocês terem uma ideia, pessoal, muitas empresas pensando em já estão pensando em manter o home office em muitas atividades, né? Então foi uma coisa que foi causada pela pandemia, né? Mas acabaram optando por manter o home office e já falaram que vão manter mesmo após a pandemia, tá? Então aqui nós temos algumas definições. Sempre que você procurar um determinado assunto, tome muito cuidado com as fontes, tá? A gente tem muito site na internet que traz informação de baixíssima qualidade. Vídeos no YouTube também. Procura saber quem são os autores, quem são as pessoas que estão falando, né, para vocês. Eu sei que vocês estão, por exemplo, confeccionando aí o trabalho do 5S. Procurem ver quem são as pessoas que estão falando para vocês, tá? Se vocês forem aqui, o objetivo eu tenho um canal no YouTube, mas eu tenho por obrigação, porque para eu gravar as aulas para vocês, eu tenho que ter um canal no YouTube. O objetivo do meu canal não é disseminar informação. Se eu não me engano, eu tenho uma aula que fala sobre 5S aí no canal, tá? Mas procurem sempre ver quem são as pessoas que estão falando, né? Apesar de assim, estar aqui, eu estou dando aula para vocês, mas eu tenho um MBA, uma especialização, né? Fiz uma universidade bem conceituada, então busquem sempre, procure saber quem são as pessoas que estão falando para vocês, passando aquelas informações. Por que eu estou falando isso? Aqui nós temos algumas definições de alguns autores, né? E são os principais autores que trabalham sobre mudança organizacional, né? Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos e aí a gente vai depois discutir isso daqui em aula, tá bom? Então, a primeira é Bruno Faria, né? No ano de 2000, ele escreveu que mudança organizacional é qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização decorrente de fatores internos e ou externos à organização, que traz algum impacto nos resultados e ou nas relações entre as pessoas do trabalho, que é exatamente essa definição aqui, tá?
Aí você tem o Wood Júnior, que é um outro autor, não é brasileiro, que ele fala que é qualquer transformação. Então ele já não fala de alteração. Ele fala de qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de gerar algum tipo de impacto entre as partes ou conjunto. Então você vê que na definição do Wood, ele não fala somente da. Ele não fala de uma maneira geral, né? Então aqui ele já começa a dar uma destrinchada. Então, estrutural, você vai fazer uma mudança na sua empresa. Estratégica, talvez você vai mudar a forma de trabalho, né? É o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, do home office. Cultural também envolve essa questão do home office, mas aí talvez trabalhar de uma outra maneira. Tecnológica, então, investimento em tecnologia. Eu passei por isso, vou dar um exemplo prático para vocês. O hospital que eu trabalho, ele era totalmente baseado em planilhas, mecanizado, muito papel, e a gente está investindo agora em tecnologia, para que todos os sistemas se conversem e você faça o controle e administração tudo por sistema. Você não precisa de papel ali para ficar conferindo. Humana, né? Então você também ou você contratar, ou você diminuir, ou então até você preparar a sua equipe, né? Ou qualquer um outro componente. Aí o Robbins, em 1999, falou que são atividades intencionais, proativas e direcionadas para a obtenção das metas organizacionais. Aqui ele também trata de uma maneira que eu já não acho muito legal, porque é uma maneira muito genérica, né? Nadler, Shaw, Walton e Coles, em 1995, então você vê que a gente já está voltando um pouco no tempo, eles tratam como resposta da organização a transformações que vigoram no ambiente, com o intuito de manter a congruência entre os componentes organizacionais. Aí ele volta a destrinchar aqui: trabalho, pessoas, arranjos, estrutura e cultura. Tá? Ford, 1995, é um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica ou a um ponto de vista individual, que possibilita as pessoas a pensar e a falarem sobre mudanças que a percebem. Gente, isso daqui eu acho que já está um pouco ultrapassado, porque hoje nós temos diversas ferramentas que tratam de você incluir toda a equipe nas tomadas de decisão, né? Então, nós temos o exemplo do brainstorming que nós estudamos aqui. Então, não é uma decisão individual, né? É uma coisa um pouco mais abrangente. Porras e Robertson, né? Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas cientificamente embasadas, objetivando mudança planejada do ambiente de trabalho, com o objetivo de elevar o desenvolvimento individual e o desempenho organizacional. Gente, também de uma maneira mais abrangente. E aí, por fim, Araújo, em 1982, o ano que eu nasci, alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada por pessoal interno ou externo à organização, que tenha apoio e supervisão da administração superior e atinja integradamente os componentes de cunho comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico. Vocês podem perceber que de 1982 até o autor Bruno Faria aqui em 2000, você tem uma diferença muito pequena em relação ao conceito, né, ao que é a mudança organizacional. Tudo isso, gente, já vem sendo falado e tratado há muito tempo e continua sendo ainda, tá? A mudança organizacional é um dos investimentos mais importantes para a sua empresa. Vamos fazer um exemplo. Você pode ter uma mudança, por exemplo, estratégica, né? Espera aí que eu vou espirrar. Desculpa, gente, não é Covid porque eu fiz o teste. Você pode ter uma mudança estratégica. Quantas empresas você não vê aí que acabam mudando o ramo de atuação ou uma logomarca? Olha que importante uma mudança estratégica. Hoje os mercados trabalham muito com vendas, por exemplo, pela internet. Tem um case muito famoso que é o das lojas americanas, que até então era uma loja simplesmente física, que trabalhava única e exclusivamente com vendas físicas, e de uma hora para outra se tornou um dos maiores portais de venda daqui do Brasil. Então você compra muita coisa. Provavelmente um de vocês já comprou ou pelo menos pesquisou um determinado produto nas lojas americanas, né? Então tudo isso são mudanças organizacionais
E aí em diversas áreas, seja numa mudança simples de uma logomarca, como uma área de atuação, como por exemplo público-alvo. Você tem empresa que antigamente trabalhava somente com determinado público, com público A, por exemplo. Se você pegar aí o Pão de Açúcar, por exemplo. O Pão de Açúcar, quando foi lançado, ele não tinha o Extra, as outras empresas do grupo. Então ele só atendia o público A. Era a loja no Oscar Freire, na Paulista, naquelas regiões. Só que chegou uma hora que ele falou, peraí, mas eu tenho que vender também para o pessoal de baixa renda. E aí eles criaram a marca Extra. Pão de Açúcar, a marca Pão de Açúcar continua nos bairros mais nobres. Mas o Extra, por exemplo, você tem o Extra Bairro, são mercados que conseguem atender a população mais carente, que somos nós, né? Aqui nós temos os tipos de mudança, tá? Então, vocês vão perceber que tem vários outros tipos de mudança que podem ser trabalhados aqui. Primeiro, nós temos a incremental e organizacional, que é o quê? O aumento da eficiência e do uso dos recursos, mudanças. Você está acrescentando, né, alguma coisa à empresa, né? Você tem também isso daqui segundo Silva, né, em 1999. Transformacional e institucional, que é questionamento e mudança da missão ou natureza e objetivo da organização da empresa. O Eikikin tem a mudança contínua, mudança constante, cumulativa, evolutiva. Eu não vou nem terminar de ler. Gente, contínua é uma coisa que não para. Você vive em grandes, assim, em constante mudança, em constante ascensão, tá? E aí você tem a episódica também, que é um episódio, como o caso da pandemia também, né? Uma coisa totalmente aleatória, digamos assim. Aí Robbins ele traz de primeira e segunda ordem. Então, de primeira ordem é uma mudança linear e contínua. Já de segunda ordem é multidimensional, multinível, então pega toda a empresa. Descontínua e radical, é uma coisa de uma hora para outra, né? Nadler, Shaw, Walton e Coles. Ele trata de duas formas, que é a incremental e contínua, que eu já falei, né? E a descontínua, que é a mudança do padrão existente, que ocorre em períodos de desequilíbrio. Mais uma vez, vamos falar aqui da pandemia, ou, por exemplo, quando nós tivemos a crise ali em 2016, né? 2014 e 2016, são exemplos de tipos de mudança. Porras e Robertson tratam de duas maneiras, primeira e segunda ordem também igual a Robbins, tá? Então, basicamente são esses tipos de mudança, tá bom? Aqui nós temos o case da Google, que foi uma entrevista em 2008, tá? Que foi feito com a Marisa Mayer, que ela era se eu não me engano, ela era CEO da Google, ela era uma das pessoas mais importantes lá dentro. E aí foi uma entrevista sobre a mudança organizacional que a Google teve. Eu não sei se vocês sabem, os mais jovens aí não vão saber disso. A Google não era, quando ela surgiu, era simplesmente um site de pesquisa, né? Se vocês pegarem uma história, eu cheguei até a pensar em passar para vocês um trabalho sobre a história da Google, é muito interessante. Tinha um site chamado KD, que era KD mesmo, procurando, né? Era um site de pesquisa. E a Google veio para fazer concorrência a eles, né? E aí eles perceberam que com o tempo eles podiam evoluir cada vez mais, e aí criaram o e-mail, né? E hoje o Google comprou tudo, né? Se duvidar, eles fazem controle das informações no mundo inteiro, né? Tem informações nossas que estão arquivadas lá com eles. Então é interessante a gente ver quais são as respostas que foram dadas por ela, tá bom? Então a primeira pergunta foi: quais são as grandes estratégias de mudança organizacional que norteiam a Google? Olha, gente, isso daqui é em 2008, tá? A gente não está falando dos dias atuais. Olha como eles já olhavam para o futuro. Então, o que ela falou? Podemos resumir essa resposta em 9 grandes princípios de inovação. E são 9 princípios, gente, que isso acabou se tornando doutrinário, digamos assim, né? Acabou se tornando lei, digamos assim. Então, em primeiro lugar inovação e não a perfeição instantânea, tá? Então, é uma escolha difícil, lançar um produto antes que ele esteja perfeito e ser o primeiro a comercializá-lo.
ou gastar meses no seu aperfeiçoamento e se arriscar a um fracasso quando lançado no mercado? A Google optou por não esperar pela perfeição e lançar logo seus produtos. Usa a reação do mercado para refinar os seus produtos de acordo com as reais necessidades dos usuários. Aí, aproveitando esse gancho aqui da Google, muitos de vocês conhecem a Apple, né, que é quem fabrica o iPad, o iPhone, né, o iPod, enfim, uma série de produtos. O Steve Jobs, eu até tenho um livro, eu tenho uma prateleira aqui, eu não vou achar agora, mas eu tenho aqui um livro que fala sobre a história do Steve Jobs. Ele sempre procurava olhar mais à frente, né? Por isso que a Apple acabou se tornando referência. Enquanto as pessoas estavam preocupadas, por exemplo, lá atrás, em fazer um aparelho celular para as pessoas se comunicar, Steve Jobs estava pensando, peraí, mas tem um GPS que é um aparelho, tem uma câmera que é outro, o Walkman que é outro. Se eu colocar tudo isso dentro de um único aparelho? E aí ele lançou o iPhone, que aí veio os smartphones, e aí tudo que a gente faz hoje está na palma das mãos. Então, essa ideia aqui da Google, olha que interessante, gente. Eles simplesmente pensavam no futuro. Eles falavam, peraí, eu vou ficar investindo tempos e tempos em pesquisa, sendo que, na verdade, eu posso simplesmente lançar e vou aperfeiçoando à medida do tempo. Por isso, essa é a mesma visão da Apple. Por isso que você vê que o iPhone já tem aí não sei quantas versões, né? Aí, a segunda ideia. Ideias vêm de toda parte. Então, a Google espera que todos tenham ideias, executivos, gerentes, empregados e usuários. A empresa mantém um fórum interno permanente e encoraja os empregados a publicar novas ideias e submetê-las aos seus colegas para análise e melhoria. As melhores ideias são votadas e sobem para o topo da lista. Os comentários dos colegas levam às novas e melhores ideias. Vocês percebem? Não tem uma coisa totalmente, né? Nós que estudamos aí Taylor, Fayol, você vê que aqui tem a participação de todas as pessoas no processo de mudança organizacional. Então, quando eles falavam em mudar, né, em olhar para o futuro, eles envolviam todas as pessoas, do executivo até o último, até o usuário, né, no caso, mas até o último empregado lá de baixo. Então, isso daí, quando nós falamos de case, pessoal, são casos de sucesso, tá? Então, se vocês ouvirem falar de cases por aí, vocês vão perceber que são casos que deram certo, tá bom? 3. Licença para seguir seus sonhos. Então, os engenheiros podem dedicar 20% do tempo em suas ideias, têm liberdade para escolher os temas que os interessam e julgam vir a ser valiosos. Então, não é uma coisa que tem só uma rotina. Chega lá e tem que fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Não. Os engenheiros, eles têm liberdade, eles têm um tempo para criação. Eu não sei se deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, depois eu vou tentar pegar, para vocês perceberem como é o escritório da Google. É um ambiente totalmente descontraído e eles têm espaço para isso. Mas isso foi depois que eles decidiram a se tornar uma empresa totalmente com visão no futuro. Tá? 4. Transforme os projetos, não os descartes. Então, qualquer projeto que foi suficientemente bom para passar pelo processo de filtragem, mas que não foi aprovado pelos usuários, provavelmente tem uma semente ou algo interessante. Então, aquela ideia que provavelmente não tenha sido colocada em prática, eles procuram guardar para, no segundo momento, tratar essa ideia e procurar, de uma maneira ou outra, aproveitar. Porque mesmo que seja uma ideia que pode ser considerada besta, né? Eu ia escrevendo ideia. Eles acabavam aproveitando, né? Aqui vocês vão ver, ó, vou pegar uma imagem aqui para vocês darem uma olhada de como é o escritório da Google. Olha que interessante aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver na tela. Ó, bilhar, tem alguns lugares eu sei que tem piscina, acho que nos Estados Unidos tem piscina, uma bicicleta lá no meio. Eles têm total liberdade. E isso, eles conseguiram mostrar o quê? Que com essa visão, aqui ó, com essa visão, eles perceberam que eles não estavam perdendo, ao contrário, o funcionário ele gostava de sair de casa para trabalhar num lugar como esse. E muitas empresas estão copiando isso. Eu conheço uma empresa, não vou divulgar o nome, uma empresa da área da saúde, que quando os funcionários eles vão, e eu não estou falando de médico e enfermagem, tá, gente? Eu estou falando de profissionais de um plano de saúde grande, que lá no escritório deles tem aquelas máquinas de chopp, tem suco à vontade, tem bilhar, tem mesa para baralho, tem tudo. As empresas estão investindo cada vez nisso, tá?
Aí, 5, compartilhe informações o máximo que puder. Então, através da internet, os empregados são informados do que está acontecendo com os negócios e o que é importante. Além disso, todos os empregados informam por e-mail o que fizeram na semana anterior. Estas informações vão para uma página da intranet, tá? E aí, assim, qualquer um tem acesso a quem está trabalhando em quê, evitando duplicidade. Então, eles se comunicavam. A comunicação ela é primordial, tá, no processo de mudança organizacional. 6. Aí olha aqui um pouquinho do toyotismo, gente. O foco é nos clientes, não no dinheiro. Então, a Google acredita que se concentrar nos clientes, o dinheiro entra naturalmente. Se trabalhar em produtos em que os usuários necessitam, eles vão pagar por eles, né? Então, foco no cliente sempre, não só pensar em ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência, porque se o cliente estiver satisfeito, ele vai comprar mais e você vai ganhar mais dinheiro. 7. Os dados são apolíticos. As decisões sobre projetos são tomadas com base em dados e não ditadas por preferências ou gostos. Muitos erros que muitas empresas cometem também. Você tem uma decisão política, então eu sou chefe, eu gosto mais do funcionário A, então eu vou aprovar o projeto dele, e o outro às vezes é melhor o projeto B, mas como eu não gosto tanto daquele funcionário, eu acabo aprovando o outro porque eu, por afinidade, né? Então é uma coisa totalmente apolítica, uma coisa totalmente imparcial, tá? 8. A criatividade ama restrições. As pessoas pensam sobre a criatividade como uma coisa sem freio, mas a engenhosidade floresce em situações de restrições. Os engenheiros amam enfrentar desafios e resolver problemas difíceis. Então, as pessoas mais criativas, quando aparece um determinado problema, elas têm uma facilidade maior de resolver. Então, se você tem um problema que para muitas pessoas parece totalmente impossível, essas pessoas mais criativas são as pessoas que geralmente conseguem resolver os problemas. E aí, por fim, recrute pessoas brilhantes, como vocês, meus alunos, né? Pessoas brilhantes estabelecem para si mesmos elevados padrões de desempenho. Elas querem trabalhar em projetos importantes e criar grandes coisas para o mundo. É claro que o que serve para a Google pode não ser totalmente aplicável ou adequado para outras empresas. Cada empresa é única, com seus próprios valores, desafios e dificuldades. Mas vale a pena refletir sobre esses 9 princípios e ver como podem ser adaptados. Essa questão de você recrutar pessoas brilhantes, eu concordo em partes. Eu acho que além de você recrutar pessoas brilhantes, você tem que pensar também em motivar essas pessoas, né? Não só recrutar. Eu acho que isso daí para mim é mais importante do que recrutar pessoas brilhantes, porque existem pessoas que às vezes têm um determinado conhecimento, mas só falta ser desenvolvidas, né? Então talvez não tenha aquele estereótipo, né, de que é uma pessoa brilhante, extremamente inteligente, mas se for bem desenvolvida, com certeza também vale a pena, tá bom? Essa é a nossa primeira parte da aula, primeiro vídeo, e aí a gente continua daqui a pouquinho, tá bom? Vou parar aqui um pouco.